Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos essa noite. Nós alinhamos o nosso pensamento e o nosso coração com a sua vontade, com os teus propósitos. Nós queremos declarar essa noite, Senhor, que nós te seguiremos até o fim. Não importa, Pai, o que venha acontecer, aquilo que venha se levantar, nós te seguiremos até o fim. Não importa, Pai, qual a circunstância, a dificuldade, nós te seguiremos fielmente até o fim. Não importa, Pai, aquilo que venha tentar nos impedir, nós continuaremos te seguindo até o fim. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que você não pode fazer, aquilo que homem nenhum consegue fazer por você, Deus pode fazer por você. Há uma graça, há uma unção suficiente, capaz de despedaçar todo o jugo, que Deus pode fazer todas as coisas por você. Aquilo que a ciência, a tecnologia, aquilo que a medicina não pode fazer por você, Deus pode. Ei, meu irmão, Deus pode. Deus pode, irmãos, quebrar cadeias essa noite. Deus pode, meu irmão, fazer o sobrenatural acontecer na tua vida essa noite. Aquilo que você passou o ano inteiro para tentar conquistar, Deus pode destravar essa noite. Aquela grande conquista, irmãos, que vocês tanto oraram e que até hoje você pensa que não se manifestou, Deus pode fazer acontecer. O ano está chegando ao fim, irmãos, mas o ano das grandes conquistas ainda não terminou. Faltam 16 dias e grandes coisas Deus pode fazer. Ei, Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer acontecer, irmão, na minha e na sua vida. Basta nós termos um coração sincero e alinhado com Ele. Deus pode. Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmãos. Pai amado, nós te rendemos graça por esse momento, Pai. Nós te rendemos graça por esse culto essa noite. E nós queremos, Pai, que grandes coisas o Senhor fará essa noite. Nós queremos, Pai, que haverá curas, haverá manifestação do Teu poder, haverá salvação aqui essa noite, haverá, Pai, grandes conquistas sendo realizadas aqui essa noite. O poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós te rendemos graças e alinhamos para o nosso coração com o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Quanta alegria, irmãos, poder estar aqui mais essa quinta viva, a quinta mais avivada de Teresina, você pode ter certeza disso. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui você tem que ter a convicção que é a casa de seu Pai. Amém? Eu fico muito feliz por estar aqui, porque em tantas outras quinta-feiras, irmãos, onde eu não tinha para onde ir, e hoje eu tenho um lugar para congregar, onde eu posso chamar de casa do meu Pai. Então gera uma enorme expectativa no seu coração acerca daquilo que Deus tem para fazer essa noite, e pode ter certeza que se você já gerou, você está gerando a expectativa certa, no lugar certo e na pessoa certa, porque Deus pode. Amém? Deus pode, irmãos, Deus pode realizar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode ter certeza que Deus é exagerado naquilo que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao fim do ano. Como eu falei, faltam 16 dias para o final do ano. Esse tem sido o ano das grandes conquistas. Se você não teve a sua grande conquista, que eu tenho uma convicção que já teve, mas se não teve, fica tranquilo, fica crente, porque nesses 16 dias Deus realizará o sobrenatural de Deus na sua vida. Você pode ter certeza disso. Fica crente, irmãos, fica tranquilo. E para isso nós já temos uma programação especial do final de ano. Nós temos o culto da virada, o nosso grande culto da virada. Todos os anos, irmãos, nós temos uma palavra específica que norteia o nosso ano. É aquela palavra que nós recebemos no nosso coração, debaixo da instrução do Espírito Santo, e que nos motiva, que nos instrui a viver uma vida intensa no Senhor, a permanecer crendo nas suas promessas, naquilo que Ele declarou no final de um ano para o início de um novo ano. Um ano se encerra, um novo ciclo se inicia, e nós debaixo de uma instrução, de uma palavra que nós recebemos no nosso coração. Então haverá o culto da virada no dia 31 de dezembro, e você é o nosso convidado. Traga quantas pessoas você quiser, irmãos. Você pode ter certeza que nós iremos lotar esse lugar. Haverá uma grande celebração, uma grande festa e um grande banquete. Então você é o nosso convidado. Traga quantas pessoas você quiser. Você só precisa passar lá atrás, depois do culto, no balcão de informações. Então, irmãos, nós cremos que até o último milésimo de segundo do culto da virada,
Deus pode. E Deus fará acontecer aquilo que você tanto esperou e aquilo que você gerou expectativa no seu coração como uma grande conquista. Amém? Então venha, traga convidados. Nosso culto da virada será poder de Deus. Os céus se manifestará aqui nesse lugar. Amém? Irmãos, sábado nós temos uma programação mais que especial. É a formatura do Rema Brasil e da Escola de Ministros Remas, onde estão os nossos alunos que irão se graduar no sábado. Glória a Deus. Irmãos, esse ano tem sido o ano das grandes conquistas. E para mim, uma das grandes conquistas que tivemos no nosso ministério foi a Escola de Ministros estando aqui. Por aqui passaram muitas pessoas, muitos homens de Deus, que instruíram os nossos irmãos e equiparam eles com ministrações poderosas. E nós também desfrutamos de um tempo poderoso como esse. Afinal de contas, muitos deles, se não todos, ministraram por aqui. E nós teremos, irmãos, o privilégio, a oportunidade de participar da formatura. Será um evento aberto ao público, completamente gratuito, e você é o nosso convidado especial. Pode levar quantas pessoas você quiser, organiza lá a tua caravana, convida lá teus amigos, teus parentes, teus vizinhos. Você pode fazer e organizar isso de uma maneira bem intensa. E acontecerá no Centro de Convenções de Teresina, lá no Espaço G3. Será uma grande bênção, irmãos, e nós celebraremos juntos essa grande conquista na vida de todos esses alunos, e acontecerá uma grande festa. Amém? Eles merecem, irmãos, e eles são dignos de honra, porque até aqui o Senhor tem os ajudado. Mas também, irmãos, houve uma grande dedicação da parte de cada um deles. Quem acompanhou de perto a vida de todos esses alunos entenderam e viram quantos resumos eram para eles entregarem, quanto que eles se esmeraram e ficaram bem expostos a essa palavra tão maravilhosa que tem impactado as nossas vidas. Tanto os alunos do Rema quanto da Escola de Ministros. E eles, irmãos, são dignos da nossa presença, de nós podermos celebrar juntamente com eles esse momento tão ímpar na vida de cada um deles. Então acontecerá no sábado, às 20 horas, no Centro de Convenções. Quem não sabe onde fica na Marechal de Castelo Branco, próximo àquela ponte que dá acesso ali à Avenida Frei Serafim. Então você é o nosso convidado. Convida quantas pessoas que você quiser e puder, e pode ter certeza que será uma grande bênção. Eu creio, irmãos, que será grande manifestação do poder de Deus naquele lugar. Pessoas serão alcançadas, impactadas, e pode ter certeza que esse evento será uma grande bênção para a nossa cidade, para o nosso estado e, consequentemente, para a nossa nação. Amém? Então você é o nosso convidado. Irmãos, lá no domingo nós temos um culto maravilhoso, irmãos. 2 cultos, na verdade. Quero destacar aqui o segundo culto, às 16 horas, às 18 horas, na verdade, que terá presença ilustre do nosso pastor, querido pastor João Roberto. Ele que é professor da Escola de Ministros, já esteve aqui em outra oportunidade, ministrou a palavra aqui no culto de domingo também, foi uma grande bênção. Pastor João Roberto, para quem conhece, ele é o nosso supervisor do nosso ministério, durante muito tempo foi pastor presidente da nossa Igreja Verbo da Vida, e ele tem sido uma grande bênção, irmão. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de vir participar desse culto e trazer convidados junto com você. Você pode ter certeza que Deus tem algo para falar com você e acerca daquilo que Ele tem para a sua vida, através da vida desse homem. Eu creio que nesse culto será uma grande bênção. Amém? Domingo às 18 horas, pastor João Roberto aqui. E eu creio, irmãos, que será os céus na terra, e pode ter certeza que grandes coisas acontecerá. Amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Irmãos, o pastor João Roberto, ele é uma bênção. Outra vez eu estava meio que passando por alguns momentos eu falo que de insubmissão. Não digo para que você faça isso, porque isso é andar em maldição. Eu me lembro, irmãos, que quando eu comecei a servir em departamentos, tinha uns livros para ler e entregar os resumos. Eu ficava indagando, irmãos, e questionando: para que ler livro, para que resumo, para que isso, para que aquilo. E aí um dos dias, irmãos, eu estava no meu carro e eu coloquei uma ministração do pastor João Roberto. E aí ele falou na introdução da sua ministração, que se você está nesse ministério, você tem um porquê de estar aqui. Então, irmãos, não fique indagando se estão te mandando ler livros, entregar resumos. Faça isso, que será bênção para a sua vida. Eu falo para você, irmãos, que através de uma ministração por áudio, eu fui alcançado. Você imagina presencialmente aqui. Então, assim como todos os ministérios do Verbo os ministros do Verbo da Vida, o pastor João Roberto, ele é uma grande bênção. Amém? Então, traga convidados. Domingo, às 18 horas, será uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. Onde estão nossos visitantes? As pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Se você está aqui essa noite, é a primeira vez que você vem a essa igreja, faz um sinal aí com a tua mão. Nós só queremos te conhecer um pouquinho melhor. Temos visitantes hoje?
Todos de casa? Amém? Glória a Deus. Culto caseiro essa noite. Culto de doutrina. Amém? Glória a Deus. Vamos falar de dízimos e ofertas? Amém. Glória a Deus. Irmãos, falar de dízimos e ofertas para nós é um motivo de muita alegria. Com enorme alegria no nosso coração e entendimento que nós participamos desse momento. Nós entendemos que dízimos e ofertas não é por pesar nem por constrangimento. É com muita alegria no nosso coração, com muito amor e com muita clareza que nós participamos desse momento tão importante, tão solene, que faz parte do culto também. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Irmãos, a Bíblia fala aqui em Provérbios 3:9, a primeira coisa que ela fala é o princípio de honrar ao Senhor. Dízimos, irmãos, e ofertas nada mais é do que um princípio de honra ao Senhor. Nós entendemos, irmãos, que esse princípio Deus estabeleceu, irmãos, para que nós pudéssemos cumprir. Quantos sabem que princípio de honra e nenhum princípio que Deus estabeleceu tem prazo de validade? Amém. Honrar ao Senhor, irmãos, não tem prazo de validade, não ficou lá na antiga aliança, não, é para os dias de hoje mesmo. E quantos sabem aqui que a Bíblia é bem específica quando ela diz, olha, com os teus bens. Ela está falando diretamente, irmãos, das nossas finanças, daquilo que tem chegado às nossas mãos. Aquele, irmãos, que Deus fez chegar até você, nada mais que justo que você separar aquela quantia, que são os 10% daquilo que chega às suas mãos, e você honrar o Senhor, e você dizimar Ele. O dízimo, irmãos, é algo que todo crente tem que ter a consciência disso. É algo, irmãos, que nós temos que ter o entendimento que é o nosso dever dizimar ao Senhor. Você sabia disso? Você sabia, irmãos, que é dever de todo crente manter a obra de Deus? Eu não fico nem um pouco alegre, irmãos, se eu visse só pessoas mundanas contribuindo. Claro, se essas pessoas contribuem, é uma grande bênção para nós. Mas nós, irmãos, como filhos, temos que ter o dever de manter a obra do nosso Pai. Amém? E isso, irmãos, é por meio dos nossos dízimos e ofertas também. E a Bíblia fala, irmãos, aqui, que com as primícias de toda a nossa renda, ela fala, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Há uma colheita, irmãos, para quem decide honrar ao Senhor com os bens. A Bíblia fala, olha, se encherão fartamente. Quando eu olho para esse texto que eu vejo Deus falando que é farto, irmãos, é porque o negócio é farto. Não sei se você já foi num banquete na casa de alguém que a pessoa disse, olha, vai lá que é fartura. E você chegou lá e se deparou com a fartura. Você diz, olha, é farto mesmo. Não é assim? Agora você imagina Deus falando que é farto. Agora você imagina Deus falando que transbordará. Amém? Ei, irmãos, Deus pode transbordar na tua vida. Deus pode, irmãos. Deus pode te fazer prosperar. Deus pode te fazer superabundar em toda boa obra. Ei, irmãos, basta ter um coração alinhado com o Senhor e entender que dízimo e oferta é um princípio de honra a Ele. E pode ter certeza, irmãos, que acontece que está lá em Malaquias 3:10. Se não abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Com essa consciência, irmão, separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Entendendo que dízimo e oferta é um princípio de honra ao Senhor. Se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, aí à sua frente, nessa cadeira, tem um envelope. Você pode estar fazendo assim como eu, por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as nossas tesoureiras, esperando por você, para que você possa também participar por meio de cartão de crédito ou débito. Ou se você preferir, for mais moderninho, aí nesse envelope tem a nossa chave Pix. E aqui atrás também tem a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você pode estar também participando por meio desse mecanismo. Se você que está em casa também quer participar desse momento tão solene e tão importante, você também está participando do culto, amém? Você pode também fazer por meio do Pix, que está aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico, ou pelo QR Code, que também apareceu aí para você. O que não nos falta são mecanismos nem formas de nós dizimarmos e ofertarmos e honrar ao Senhor com os nossos bens. Amém? Você já separou seu dízimo e sua oferta? Vamos orar?
Levanta aí teu envelope, o teu aparelho eletrônico, se você fez assim, ou o seu cartão de crédito, se também você usou esse mecanismo. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, pela essa grande oportunidade, Pai, de dizimar, de ofertar ao Senhor. É com muita clareza, Senhor, o entendimento que nós fazemos isso. É com muita generosidade, Pai, envolvendo muita honra ao Senhor, que nós dizimamos, que nós ofertamos a você, Pai. Nós queremos consagrar cada dízimo, Senhor, cada oferta aqui depositada. E eu quero declarar, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que eles colherão, Pai, e o Senhor fará todos prosperar segundo uma justa medida, no nome de Jesus. Com essa consciência, irmãos, venha de pé, venha depositar seu dízimo e a sua oferta. Amém? Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Gente, muito obrigado, vocês são um sucesso. Todos estão bem? Glória a Deus. Como eu gosto sempre de dizer, você está no melhor lugar que você poderia estar numa quinta-feira à noite, amém? Esse lugar é um lugar de milagres, esse lugar é um lugar de provisão de Deus, esse é um lugar de transformação de vidas, esse é um lugar de prosperidade, esse é um lugar de paz, saúde, alegria, amém? Está disponível, irmãos, para nós, todas as coisas que Cristo conquistou lá naquela cruz. Curva aí a sua cabeça, vamos orar um pouco. Aleluia, Deus é bom. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Pai, que nós temos de te cultuar, de te adorar. Nós queremos, Senhor, fazer isso da melhor forma. Queremos nos entregar, Pai, por inteiro, sem reservas, estarmos com os corações abertos para receber a sua influência, para receber, Pai, a sua palavra, para receber, Pai, o seu Espírito que está dentro de nós, nos fazendo avançar, nos fazendo crescer, nos ajudando, nos ensinando. E nós somos gratos, Senhor, pela sua unção que está dentro de nós e que está aqui nesse lugar, no nosso meio, o seu poder, Pai, operando em cada um dos meus irmãos, para que nenhum de nós, Pai, saiamos desse lugar da mesma forma que entramos. Nós cremos dessa forma, nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. No verso 1. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, olha só, irmãos, o que esse texto fala para nós. Esse texto que é tão conhecido, né, de todos nós, esse texto que a gente lê, que a gente ministra várias vezes. E às vezes, irmãos, a gente lê tanto esse texto, a gente ouve tanto falar sobre esse texto, que a gente é tendencioso a cair no erro de tornar ele comum. Mas sabe, irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo está trazendo para nós uma chave, para nós que somos cristãos, nascidos de novo, filhos de Deus, uma chave, irmãos, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos desfrutar, como o próprio texto diz, da vontade de Deus. E olha só que revelação que ele nos dá, né? Mesmo diante de um mundo onde as pessoas pregam que Deus mata, onde as pessoas pregam que Deus dá doença para as pessoas para ensiná-las algo, a gente está aprendendo aqui, a gente está vendo nesse texto, o apóstolo Paulo dizendo que Deus ele tem uma vontade. Amém? E que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu não sei se você entende isso, irmãos, mas doença não é algo bom, não é algo perfeito, não é algo agradável. Morte
não é algo bom, não é algo perfeito, não é algo agradável. Amém? Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela não se encaixa com nada que seja contrário a essa verdade. Amém? Mas a questão, irmãos, não é a gente só saber que Deus ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. A questão é como nós vamos fazer, o que nós devemos fazer para desfrutar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Pensa aí em algo bom, pensa em algo perfeito, pensa em algo agradável da parte de Deus que pode chegar nas suas mãos. Pensou? Tudo já foi conquistado, irmãos. Bens materiais, paz, alegria, saúde. Tudo isso Jesus conquistou para cada um de nós quando Ele entregou a sua vida lá naquela cruz e morreu no meu e no seu lugar. Então Ele nos deu acesso a todas essas coisas. Mas para que a gente possa desfrutar de todas essas coisas, que são a vontade de Deus, que são coisas boas, que são coisas perfeitas, que são coisas agradáveis, a gente precisa fazer algo. Amém? E não é renovar a nossa mente. O que a gente precisa fazer é nos transformar através da renovação da mente. A renovação da mente é o caminho pelo qual a gente alcança a transformação. Então, transformação, irmãos, é a vontade de Deus. Essa palavra transformação, se você ler lá no grego, no original, é a palavra metamorfo. Quem aqui já ouviu falar sobre metamorfose, sobre metamorfo? Essa palavra ela significa mudar de condição, mudar de aparência, mudar de forma. Amém? E o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos não nos amoldar, ou seja, não tomar a forma do mundo, mas nos transformar, ou seja, mudar a nossa forma. Como é que a gente faz isso? Renovando a nossa mente através da palavra de Deus. E aí sim a gente vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então eu queria falar um pouco, irmãos, nessa noite sobre transformação, sobre mudanças. Amém? Os seres humanos, nós, né, as criaturas de Deus, os filhos de Deus, lindos e maravilhosos, a gente, irmãos, desde o dia que a gente nasce, até o dia que a gente morre, parte dessa para estar com o Senhor. Amém? A gente não deixa de existir, mas o nosso espírito se separa dessa casa, desse corpo carnal, e a gente vai estar com o Senhor se Ele não voltar para nos arrebatar antes. Mas desde o dia que a gente nasce até o dia da morte de alguém, irmãos, essa pessoa ela passa por transformação. Ela muda a sua forma, ela muda a sua mentalidade, ela muda o seu caráter, ela vai aprendendo, ela vai crescendo. Amém? E eu creio que nesse tempo, né, de final de ano, é o tempo propício, são dias propíceis para que a gente fale sobre transformação. Porque é um período onde todo mundo, irmão, vai parar para pensar o que fez durante o ano. Em algum momento, se você ainda não parou, você vai parar. Eu sei que você está fazendo isso aí agora. E aí você para pensar, rapaz, o que foi que eu fiz durante esse ano de 2022? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu posso aprender com o que eu fiz? O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito? Amém? Então a gente sempre faz esse tipo de reflexão, né? Isso é bênção. A gente pode aprender com os acertos que a gente teve durante esse ano para que a gente continue acertando, para que a gente continue avançando. A gente pode aprender com os erros que cometemos durante os anos. Aquele irmão que você deixou de amar, aquilo que você deixou de fazer, que você sabe que deveria ter feito para o Senhor, ou na sua vida particular, seja lá o que for. Você está em constante aprendizado, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos, aprendendo também com o que deixou de fazer. Rapaz, eu deixei de fazer tal coisa que eu sei que eu deveria ter feito. Então você sabe que na próxima oportunidade você não pode deixar aquilo passar. Amém? Então a gente se depara com esse período de reflexão quando chega em determinados períodos do ano, né? No aniversário da gente, a gente fica um pouco reflexivo sobre essas coisas. No final do ano, na passagem do ano, a gente para pensar sobre essas coisas. E tudo isso, irmãos, é bênção. Mas sabe, assim como o apóstolo Paulo, eu quero apresentar algo muito melhor para você. Além de você ficar, irmãos, pensando e gastando tempo, pensando naquilo que já passou, e eu disse que isso é bênção para que a gente possa aprender, mas eu gosto daquilo que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar, porque eu tenho um alvo e esse alvo é Cristo. Então, irmãos,
Fica com expectativa para o que Deus vai fazer ainda esses dias, mas para o que Deus vai fazer nessa igreja, nessa cidade, nesse bairro, na sua vida, na sua família. Fica com expectativa para coisas boas da parte do Senhor acontecendo na sua vida em 2023. Porque eu tenho certeza, irmãos, que coisas grandiosas vão acontecer nessa cidade. Amém? Esse foi um ano intenso, esse foi um ano de preparação, esse foi um ano de desgaste físico para muitas pessoas aqui. Mas sabe, Deus vai fazer, irmãos, coisas grandiosas no próximo ano. E como nós temos ouvido falar, o ano de 2022 ainda não terminou. E Deus é poderoso, irmãos, para mudar estações, para mudar situações em um estalar de dedos. Ele só precisa que a gente esteja com expectativa, com desejo, como uma criança. Quando o pai promete uma coisa para uma criança e o pai sai de casa, ele fica naquela expectativa. Ele vai chegar e ele vai trazer aquilo que ele prometeu. Ele vai chegar e ele vai trazer aquilo que ele prometeu. Expectativa, irmãos. A fé, ela está alinhada com essa expectativa. Na verdade, a fé, ela é a certeza da expectativa que você tem de algo bom da parte de Deus acontecendo. Você tem certeza de que aquilo que é uma expectativa já é realidade. Isso é fé. E aí você desfruta daquilo antes de aquilo acontecer naturalmente. Amém? Então a gente precisa mesmo parar, esquecer das coisas que para trás ficaram, mesmo que aquilo tenha gerado um aprendizado e isso tenha ficado marcado em nós. A gente para, a gente olha para o futuro e a gente pensa, o que eu vou fazer para mudar a minha realidade em 2023? Amém? Porque além da expectativa que a gente tem de coisas boas acontecendo, a gente também precisa, irmãos, fazer algo. E o que é esse algo que a gente precisa fazer para experimentar em 2023 e ainda esse ano a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Deus, irmãos, em todo o tempo, durante toda a Bíblia, Ele está falando sobre renovação da mente. Ele está falando, muda a sua visão, muda a sua mentalidade, muda a forma como você vê as coisas, muda a forma como você vê as situações. Sabe, mudanças, transformação é algo progressivo. Você muda a sua visão, você muda a sua mentalidade, isso vai gerar ações. E essas ações, irmãos, é o que vai trazer os resultados que você busca. Amém? Então, transformai-vos para experimentar. Transformai-vos, metamorfose, se transforma, não se conforma com quem você é hoje. Sabe, pode ser que o ano de 2022 tenha sido um ano grandioso para você, e eu creio que foi, assim como foi para mim. Um ano de grandes conquistas, um ano de coisas maravilhosas. Amém? Mas, irmãos, tem mais. A fonte de Deus é inesgotável. A fonte de Deus, irmãos, vai continuar transbordando. Sempre tem espaço para melhorar, sempre tem espaço para crescer, sempre tem espaço, irmãos, para avançar. Sabe aquele ditado que diz que se melhorar mais, estraga? É uma mentira. Porque sempre, irmãos, vai ter espaço para melhorar. Sempre vai ter espaço para melhorar. A Bíblia fala que a nossa vida, a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser um dia perfeito. Ou seja, a nossa vida, que somos justos, filhos de Deus, é brilhando cada vez mais. É brilhando cada vez mais. No próximo ano você vai ter mais sabedoria do que você teve nesse ano. Próximo ano você vai desfrutar de uma prosperidade ainda maior do que você já desfrutou esse ano. Próximo ano você vai desfrutar de uma saúde divina ainda maior do que aquilo que você desfrutou esse ano, irmãos. Porque essa é a vontade de Deus. Mas a gente precisa estar nesse lugar da transformação. A gente precisa querer nos transformar para que a gente experimente essas coisas. Amém? O Evangelho, irmãos, ele é transformação. A Bíblia fala que o Evangelho ele é novidade de vida. Quando nós nascemos de novo, quando recebemos Jesus, Deus, através da sua confissão e da sua fé, Ele transforma o seu espírito. E a transformação do meu e do seu espírito, mediante o novo nascimento, irmãos, é algo extraordinário. É uma mudança não só de algo intelectual, que a gente às vezes pensa que é, mas é uma mudança de realidade. Quando Deus transformou o seu espírito, Ele alterou a sua história. Ele alterou a sua realidade, Ele alterou o curso da sua vida. Amém?
A gente não pode ser imediatista, irmãos, e não crer em ressurreição, não crer em vida eterna, porque a Bíblia fala sobre essas coisas. O apóstolo Paulo, rapaz, ele fala, né? Rapaz, se a vida é só isso aqui, não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Mas quando Deus transformou o seu espírito, irmãos, através da sua fé e da sua confissão de Jesus como Senhor e Salvador, Ele transformou a sua realidade, Ele transformou a sua vida e muito além disso, irmãos, Deus transformou a sua eternidade. Nós vamos passar a eternidade, irmãos, ligados com o Senhor, conectados com o Senhor, desfrutando dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Isso não é algo para o futuro, isso a gente já vive hoje, mas vai aumentar. O nosso corpo vai ser transformado. Vê como Deus gosta dessa coisa de transformação? Ele transformou o nosso espírito. Ele prometeu que um dia Jesus iria voltar, a gente seria arrebatado e o nosso corpo seria transformado. E aí ele diz, olha, se transforma renovando a sua mente. Percebe, irmãos, como Deus gosta de transformação? Então a gente precisa estar em constante transformação. Mas sabe, irmãos, transformação traz consigo algo, que é o processo. O processo de transformação, irmãos, o processo de mudança nem sempre é fácil. E é aí onde muitas pessoas caem, perdem o foco. E por isso vivem ano após ano a mesma coisa, a mesma realidade, a mesma vidinha medíocre. Amém? Medíocre é viver na média. A pessoa passa 10 anos naquela média, sem crescer. Mas sabe, o crescimento de Deus para as nossas vidas, irmãos, ele é exponencial. O desejo de Deus não é que você esteja na média, mas é que você cresça exponencialmente. Mas para isso nós precisamos nos transformar e a transformação vai trazer o processo. Sabe, isso é algo muito claro na nossa vida. Por exemplo, eu sei que quando as pessoas estão assim como eu, um pouquinho mais fofo, né? A gente tenta, irmãos, emagrecer, né? Ou seja, a gente bota na cabeça, a gente tem aquela mentalidade, eu vou emagrecer. Eu vou ficar fitness agora em 2023. Inclusive, o dia 1º de janeiro, a primeira segunda-feira de janeiro, é o Dia Internacional da Matrícula na Academia. Amém? Então, já fica preparado aí para fazer a sua. Por quê? Porque as pessoas buscam isso. Mas, irmãos, 90% das pessoas caem durante o processo. Porque não é fácil. Exige transformação. A forma como você comia, você não pode comer mais. A forma como você lidava com o seu corpo, você não pode lidar mais. Você tem que transformar a sua mentalidade para que a sua mentalidade gere ações. E essas ações tragam o resultado que você precisa. E até esse resultado chegar, você precisa suportar e sustentar o processo. Ou seja, em outras palavras, existe um preço a ser pago. E aí os haters, né, podem chegar e dizer, rapaz, Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço da sua transformação, meu irmão. Mas o mesmo Jesus que pagou o preço da sua transformação foi o mesmo Jesus que disse, ei, cara, se você quiser vir após mim, passa ali no setor de cruz, no almoxarifado ali, pega a sua cruz, vem e me segue. O que ele quer dizer, irmãos, quando ele diz, pega a sua cruz, vem e me segue? Ele está dizendo, ei, tem um preço a ser pago. Amém? Assim como para mudar a sua aparência física, tem um preço para ser pago, irmãos. Para você crescer espiritualmente, também tem um preço a ser pago. O crescimento espiritual, ele vem por meio de oração, ele vem por meio de meditação na palavra, ele vem por meio de congregar, ele vem por meio de orar em outras línguas, ele vem por meio de servir na igreja local, ele vem por meio, irmãos, de abrir mão da sua própria vida e entregar ela a Deus. Aí sim você vai desfrutar de crescimento espiritual, você vai desfrutar de maturidade. E o que corriqueiramente a gente vê aí fora, né, acontecendo, são as pessoas querendo ministério. Eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou o Kenneth Hagin reencarnado, eu sou Jesus. E esses dias a gente estava vendo o vídeo, o cara disse que tinha 3 chamados ministeriais. Era apóstolo, pastor, mestre, e o William ainda disse que ele estava treinando para ser evangelista também. Ou foi o Danilo. E as pessoas querem, irmãos, esse ministério porque estão com a visão deturpada do que ministério é de verdade. E esquecem de passar no setor de cruz e pegar a cruz deles. Amém? Mas ministério, irmãos, é sinônimo de crescimento espiritual. E o crescimento espiritual tem um preço que precisa ser pago por você. Jesus já pagou o preço, irmãos, e o preço dele foi alto.
foi altíssimo, ele era Deus, ele estava com Deus, ele decidiu, irmão, se esvair da sua divindade, está aqui em forma humana como homem, 100% homem, amém? Passou por todas as necessidades que um ser humano passa, por todas as vontades, por todas as tentações. Deus, irmãos, foi tentado como homem, como eu, como você, amém? Então o preço que ele pagou, irmãos, foi altíssimo. Mas o preço que ele pagou foi para a minha e para a sua salvação, ou seja, a transformação que aconteceu no nosso espírito, mudança de realidade, mudança de eternidade já está disponível, assim como todas as outras coisas. Mas para a gente desfrutar, irmãos, da vontade de Deus, a gente precisa se transformar. E essa transformação tem um processo, amém? Tem pessoas que desejam prosperar financeiramente, né? E isso é outra coisa que sempre alguém quer organizar na passagem do ano. Rapaz, próximo ano eu vou lidar melhor com as minhas finanças. Mas sabe que para você prosperar financeiramente tem um processo? Tem uma mudança de mentalidade, tem uma mudança de ações. Não dá para você prosperar financeiramente estourando, irmãos, o cartão de crédito. Não dá para você prosperar financeiramente continuando gastando mais do que aquilo que você ganha. E o processo muitas vezes vai doer, porque você vai precisar enxugar o seu orçamento, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, e isso eu estou falando naturalmente, amém? Mas são coisas, irmãos, que são necessárias. A organização financeira é algo básico, e nós como cristãos precisamos ser exemplos em todas as áreas da nossa vida, amém? E a gente honrando, irmãos, aquilo que já tem chegado nas nossas mãos, aí sim Deus está livre para trazer mais recursos. Quando você é fiel e honra ao Senhor com aquilo que já chegou nas suas mãos, mais coisas, irmãos, chegarão. Sejam coisas espirituais, se você tem sido fiel com as coisas espirituais que Deus te confiou, Ele vai te confiar algo maior. Se você for fiel com as finanças que Ele já compartilhou com você, amém? Porque tudo que nós temos vem dEle, lá do alto, do Pai das luzes. Se nós formos fiéis nessa área, irmãos, Deus está livre para agir na nossa vida financeira. Amém? Tudo já foi feito, mas a gente precisa encarar esse processo, a gente precisa encarar essa mudança, essa realidade, para que a gente possa desfrutar, irmãos, dessa vontade de Deus. Amém? Então tem um preço, irmãos, que a gente precisa pagar. Você vê, a gente falou aqui sobre Jesus, né? O preço que Jesus pagou foi altíssimo. E eu lembro também de José, a Samis, até outro dia estava pregando aqui, no domingo, e falou sobre a história de José. Assiste a ministração dela, foi algo, irmãos, tremendo, poderoso. E você também pode ler a sua Bíblia, amém? E conhecer sobre a história de José. E você vai ver, irmãos, que a primeira coisa que Deus fez a José foi dar uma visão a ele, um dom a ele. Ele teve uma visão, ele teve uma transformação na sua visão, na sua mentalidade. Mas depois daquele dia, irmãos, que ele compartilhou aquela visão, ele teve um processo que foi duro para que ele pudesse encarar. Amém? Ele foi promovido de irmão a prisioneiro, de prisioneiro a escravo, de escravo a prisioneiro de novo. Então, irmãos, teve um processo árduo até ele chegar a governador do Egito. Mas você percebe que sempre que há uma transformação na mentalidade, sempre que há uma transformação na visão, isso muda as ações, e essas ações elas vão, irmãos, vão porque vão trazer o resultado que a gente quer. Foi assim com Jesus, suportou aquela cruz, mas o final foi glorioso. Qual era a visão de Jesus? Qual era a visão de Deus? Reconquistar a humanidade que um dia foi perdida. E qual era o processo que ele precisava enfrentar? Crucificação, morte, se esvair da sua divindade, ser tentado como os homens, estar aqui em meio à humanidade. Amém? Qual era a visão de José, irmãos? Prosperar, salvar a sua família, salvar toda uma terra, toda uma nação, salvar toda uma história. Porque se a família de Jacó tivesse morrido em meio àquela fome, como teria sido a descendência de Israel? Amém? Então ele tinha uma visão que era grandiosa, irmãos. E aí sim, ele mudou a sua mentalidade, suportou o processo e o final dele foi glorioso. Governador do Egito, salvou toda uma nação de morrer, salvou toda uma história. Amém? E assim, irmãos, é comigo, assim é com você, nós precisamos nos transformar.
Sabe, às vezes a gente fica nessa, né? Em 2023 eu quero ser mais assim, eu quero fazer mais isso, eu quero ter esse tipo de coisa, eu quero ter esse tipo de acesso. Amém, bênção demais. Mas o que você tem feito, o que eu tenho feito para que a gente possa conquistar essas coisas? Para que a gente possa acessar essas coisas que já estão liberadas? Amém? Então vê a importância, irmãos, de nós transformarmos a nossa mentalidade, de nós transformarmos as nossas ações para que a gente possa viver algo novo. Tem uma música que diz, né? Eu quero viver algo novo. Se você não fizer algo novo, você nunca vai viver algo novo. E aí a sua vida vai ficar ano após ano naquela linha medíocre. Trabalho, escola, faculdade, volta, vive, cresce, se alimenta, dorme e morre. Essa não é a vida de Deus, irmãos. Não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós, novamente, é crescimento exponencial, avanço, desfrutar de coisas boas, perfeitas, agradáveis. Então se coloca, muda a sua mentalidade, renova a sua mente com a palavra. Deixa a influência da palavra entrar pelo seu coração, sair pela sua boca para transformar a sua realidade. Aleluia. Suporta, irmãos, o processo. Se você ficar firme, suportar o processo da transformação, os resultados eles vão chegar. Os resultados, irmãos, eles vão vir. Quando eu estava meditando sobre isso, para a gente encerrar, eu lembrei de Abraão. A Bíblia diz, o primeiro texto que relata a história de Abraão é Gênesis, no capítulo 12. A Bíblia vai falando sobre a árvore genealógica de alguns homens, até chegar em Abraão. Abrão, né, no caso. Quando chega em Abrão, a primeira coisa que Deus fala com aquele homem é: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava fazendo com Abraão, irmãos? Mudando a visão dele, mudando a realidade dele. Sai desse lugar que você está acomodado, sai desse lugar de mediocridade e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E isso é muito poético, irmãos, isso tudo é muito lindo. Até você parar para pensar, é fácil deixar a sua terra, deixar a sua parentela e ir para um lugar que você não sabe nem onde é? Se Deus chegasse para você hoje, aí cara, deixa toda a tua família, teu pai, tua mãe, toda a tua parentela, arruma a tua mala e sai. Aí você fica, sim, para onde? Não, só sai. Foi fácil, irmãos, o processo para Abraão. Deus estava mudando a realidade dele. Deus estava mudando a história dele. E aí em outro texto fala que Deus pega Abraão e diz, sai daqui, vai ali, ergue a tua cabeça, olha para o céu e conta as estrelas. E aí Abraão sai daquele lugar onde ele estava, ergue a cabeça para o céu. E aí Deus pergunta assim para ele, conta as estrelas se é que podes. Ora, irmãos, era lógico que ele não ia poder contar as estrelas. Amém? São trilhões de estrelas incontáveis. E o que Deus queria fazer ali? O que Deus queria dizer ali para Abraão? Deus queria que Abraão mudasse a forma como ele se enxergava. Deus mudou a sua realidade. Deus começou a tratar a visão de Abraão, porque talvez ele se enxergava como um velho que não ia mais fazer nada durante a vida. Amém? E aí Deus olha para ele e diz, cara, olha para o céu, conta as estrelas, se você pode. Ele diz, certamente, Senhor, eu não posso contar, são infinitas. Aí ele, pronto, pois assim será a sua descendência. Foi fácil, irmãos, para um homem de quase 100 anos, com a mulher estéril, crer que a descendência dele ia ser como as estrelas? Com certeza não foi fácil. Hoje é poético a gente pregar. Abraão contou as estrelas. Abraão contou os grãos de areia do mar e a sua descendência assim era. Irmãos, eu imagino, se fosse um cristão comum, que não tem firmeza, não tem alicerce na palavra, tinha ficado desesperado. Rapaz, Deus está mandando eu sair do meu lugar de conforto. Enfrentar um processo. Para um homem que já é velho, já não tem tanta força assim. A mulher já é velha, é estéril. Ele está dizendo que a minha posteridade, a minha família, vai ser como as estrelas do céu, as areias do mar. Amém? Mas essa é a vontade de Deus, irmãos. Mesmo diante daquilo que a nós parece ser impossível, mesmo diante do desânimo que às vezes chega para nós, Deus
tem interesse em mudar essa realidade. Então sai do seu lugar de mediocridade, sai do seu lugar de conforto. Amém? Decide hoje, irmãos, viver os planos de Deus para a sua vida. E para 2023, eu repito, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, você vai viver exatamente as mesmas coisas que você viveu até aqui. Mas se você decidir se transformar através da renovação da sua mente, através de sacrificar o seu próprio corpo, aí, irmãos, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfrenta os processos, fica firme nos processos, toma a decisão, muda a sua mentalidade e os resultados que você quer, que você espera, eles vão chegar. Resultados espirituais, resultados naturais, amém? Tudo aquilo que você precisa, irmão, está disponível. Você só precisa se colocar no lugar para ir lá e pegar com a mão da fé. E isso requer uma ação. Amém? Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom. Grandes expectativas. Gera, irmãos, expectativas para aquilo que Deus vai fazer ainda esses dias. Coisas grandiosas estão para acontecer. Coisas, irmãos, extraordinárias vão acontecer ainda esse ano. E em 2023, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa cidade. Deus, irmãos, Ele muda estações em piscar de olhos. Aquilo que talvez iria demorar 5 anos, aquilo que talvez iria demorar 10, 15, 20 anos, vão demorar 5 segundos, 5 minutos, como um estalar de dedos. Deus, irmãos, faz acontecer o impossível. Muda a sua visão e sai do seu lugar de conforto, assim como Abraão fez e teve a sua história, irmãos, transformada. E através da sua história, transformou a história de toda uma nação, de toda uma população, irmãos. Aleluia, Deus é bom. Fica de pé nessa noite.